Que lo que mi gente te Viriza la Movie, lo que se va a quedar con el globo terráqueo próximamente, ustedes saben. Hoy tenemos un segmento muy especial. Hoy estamos con Yuri de Jiu-Jitsu. ¿Qué tal, Yuri? Dime, cuéntame un poco. Muy bien, muy bien. Hoy es un día de alegría, ¿no? Para nosotros aquí do New Era. E receber o nosso grande maestro aí, não só um amigo, não só um maestro, mas também um amigo, um grande amigo. Não só um amigo também como antes um ídolo para mim, não? Claro. Vivia peleando aí nos campeonatos, sempre estava aí vendo na tele ou na grada peleando e pensando, ué, será que um dia vou chegar a esse nível, não? Não esperava. É como um sonho hecho a realidade. Sim, é como que, afinal, tu entrena num deporte e tem um ídolo, não? E afinal esse ídolo passa a ser tu professor, passa a ser tu amigo. É uma passada, é uma alegria muito grande. É como que não creio, ¿sabes? Que no lo crees. Sí. Bueno, hoy disculpa que te interrumpa, mi hermanito Gus, que voy contigo ahora. El que nunca falla. Ya ustedes saben, estamos aquí a lo prometido es deuda. Acuérdense que en el otro podcast que estábamos, le prometimos que hoy había un evento de Yuri. Hoy es 19, ¿no? 19, si no me equivoco, sí, viernes 19. Hoy estaremos en el evento de Yuri aquí, cubriendo un poco, y mañana también. Dale tú, rompe tú, Gonzalo. Bueno, y preséntanos tú. No, pero dale una presentación, bien, claro, una presentación. Una presentación dura. Pues mira, o mestre Rico Vieira dispensa a apresentação, a gente do mundo do jiu-jitsu, a gente que vive esse mundo sabe quem é. Rico é um grande exemplo aí como professor, como amigo. É um grande exemplo como atleta, não? É 9 vezes campeão mundial. É praticamente agora mesmo para mim, para toda a equipe e para o mundo do jiu-jitsu é considerado aí um dos melhores coaches do mundo. O melhor coach? Melhor coach do mundo aí, onde está sacando aí todos os anos, sacando campeões mundiais no adulto, que é dificilíssimo. Hay que dársela. Bienvenido. Es una presentación. ¿Te ha hecho una presentación? Muito elogio. Eu acho que é uma comunidade, o jiu-jitsu é uma comunidade muito íntima. É um esporte que é importante a intimidade, né? Porque a gente se abraça, a gente faz força, a gente se machuca, mas se respeitando. E essa comunidade, como ele falou, que me via como um ídolo, porque ele não treinava comigo, ele treinava com grandes professores também, que ele teve uma base maravilhosa do Jucão e do Juquinha, que são professores profissionais também dentro do mundo do jiu-jitsu, que cresceu esse esporte de uma maneira muito explosiva, ao ponto de dar oportunidade para a gente brasileiro de muita dificuldade financeira no Brasil, conseguir sobreviver do esporte fora do Brasil. Então é uma satisfação muito grande participar de projetos, de eventos como esse que o Yuri tem feito, porque demonstra a perseverança do nosso trabalho, de sair de uma cidade de dificuldade no Brasil. Você é do Rio, né? Eu sou do Rio, sim. E abrir oportunidades para futuros necessitados que estão no Brasil esperando uma oportunidade dessa. Então hoje, além do todo o meu trabalho que eu faço em formar, né, competidores, nós também abrimos oportunidades para pessoas que passam dificuldade no Brasil, que tem potencial de dar aula, que tem caráter, que tem formação, porque isso é muito importante também. Claro. Não adianta a gente dar oportunidade para quem vai atrapalhar o nosso trabalho. Que vai atrasar o corre, né? Exatamente. A gente já passou por alguma dificuldade dessa, porque muitas vezes a gente quer ajudar pessoas que chegam a gente sem a gente conhecer um pouco esse histórico, e muitas vezes essas pessoas que a gente deu a vida por elas, são elas que nos traem, são elas que nos decepcionam. Mas essas decepções não tiram a nossa força, tá? Nos ensina, né? O jiu-jitsu ensina muito isso pra gente. Uma derrota, a gente não se lamenta, a gente aprende. Então, faz mais forte. Exatamente. Então essas passagens tristes na nossa carreira, na trajetória, nos fortalece e nos prepara para novas formações. Então, esse é um
dos maiores propósitos no nosso trabalho fora do Brasil. Não é só dar aula de jiu-jitsu, não é só viver do jiu-jitsu, é dar a oportunidade que a gente teve, né, para essa geração que está querendo depender do jiu-jitsu. Né? Exato. Então, né, o jiu-jitsu tem esse detalhe muito importante dentro do esporte. É você conseguir sobreviver do jiu-jitsu, não através do seu talento na competição, mas no seu caráter, na sua profissão dentro do esporte. E eu acho também, vendo um pouco de fora, que o jiu-jitsu forma não só, vamos dizer assim, um lutador, um competidor, como também educa bastante como homem, né? Exato. Acho que tem que ter um foco, Eu fui um dos primeiros a começar projeto social em comunidade. Em 1997, eu comecei um trabalho na comunidade do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Certo. Eu era faixa roxa e como eu tinha muitos amigos da comunidade, da favela, querendo treinar jiu-jitsu, e o meu professor não tinha como colocar tanta pessoa da favela dentro de uma área comercial na Zona Sul, ele me ajudou a criar um projeto no Morro do Cantagalo para atender esses meus amigos que queriam treinar jiu-jitsu lá em cima. Então, a intenção minha, inicialmente, com a minha inocência na época, era só treinar jiu-jitsu. Era ensinar eles a lutarem. Mas com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que o jiu-jitsu foi dando essa educação para eles, foi trazendo eles mais sociáveis para se misturar com o pessoal da rua, que antes existia um bloqueio muito grande entre a galera da classe média alta e o favelado, eles não se entendiam. Então, esse início de projeto, além do jiu-jitsu, foi trazendo essa socialização. Fez essa conexão. Aos poucos, os meus competidores iam descendo para treinar na minha academia, né, socializando, e hoje existe essa comunicação. Né? Hoje, a maioria das grandes equipes estão buscando atletas da comunidade, porque os atletas da comunidade que realmente buscam e se dedicam 100% com o objetivo de competição. Não é uma brincadeira e não é um passatempo. Então, para você ver o quanto o jiu-jitsu é educativo, né? A gente foi fazer um trabalho buscando a luta em si, mas a gente criou algo muito mais forte, um relacionamento onde quebrou um racismo escondido ali por trás da população. Isso é muito bom e é bom saber, né, cara? E continua até hoje. Que tem gente que acredita nisso e luta por isso, né? Exato, e hoje você vê o quanto a favela faz parte do turismo. Hoje o turista, o playboy lá de baixo quer subir o morro para conhecer o morro, para entender como é que vive na dificuldade. Claro. Entendeu? Então, foi muito importante essa cultura do celular, do vídeo, da comunicação, né? Aproximou mais, exato, né? Aproximou, deu essa liberdade, quebrou, né, as barreiras que existiam de questionamento, o que tem lá, é perigoso, né? E é como essa imagem que tem do Rio hoje, o estrangeiro, o europeu, tem medo de ir no Rio porque se vende um perigo. Não é perigoso. Entendeu? Eu mesmo que sou de São Paulo, eu fui criado aqui, mas eu sempre tive esse receio. Agora que eu tenho amigos lá, eu vou lá. Exatamente. Não tem tanto. Existe a violência em tudo que é lugar. Claro. Né? Obviamente você tem que saber andar no território, né, que você tá frequentando. Claro. Agora, o perigo que se vende nas redes sociais hoje em dia, né, é um perigo que não existe. Né? E mudando um pouco de assunto, já pegando esse gancho das redes sociais, né? Beleza. Hoje eu não tenho mais rede social, né? Por quê? Né? O Ricardinho hoje ele sumiu um pouco das redes sociais por causa dessa mentira existente nas redes sociais, né? Certo. A quantidade de falsa informação que se vendia nas redes sociais a favor e quando não é a favor, como se diz, Em contra. E contra, exato. Contra não só a mim, mas contra o jiu-jitsu, contra a equipe. Então, acho que... Em geral, né? Exato. Pouco de... Então, infelizmente, essa falsa informação das redes sociais me tirou o prazer de me comunicar com os meus fãs.
E Então, teu- infelizmente, né, todo esse elogio que o Yuri fez para mim no início da nossa conversa, ela só me conhece realmente quem é do old school, né, quem viveu Quem- aquela época, ou quem quer buscar quem foi o Ricardo Vieira, né, porque essa nova geração não tem essa informação de mim, porque eu, infelizmente, me envergonhei de tanta falsidade vendida nas redes que tem na... sociais. Eu fui o primeiro. Quando ele falou que você vinha e tal, fui procurar. Ele falou, não, ele não tem... Eu não tenho tem evitado rede. muito podcast, entrevistas, mas como a gente está num momento de lazer, e eu sei que aqui é um ambiente familiar, e às vezes eu também vejo que é uma oportunidade também dessa nova geração conhecer um pouco o meu trabalho, o que eu fiz pelo esporte, Claro. e com um pouco da minha história também, eu acho interessante. Uma coisa que eu gostaria de saber é sobre a Checkmate. O Yuri já explicou um pouco mais ou menos, mas é uma equipe, você faz... Qual o seu... Vamos lá, Checkmate, né, para os mais íntimos é uma família, né? Certo. Por quê? Porque não existe negócio, tá? Existe uma organização, tá? Certo. Então a Checkmate, ela foi criada entre eu e meu irmão, né? Com algumas ideias que começou sendo aceitas pelos nossos alunos e com pessoas que queriam seguir as nossas ideias. Certo. Então, a gente não tem uma regra para ser seguida. A gente tem uma comunicação onde cria linhas de entendimento, onde fortalece a equipe, seja nos Estados Unidos, né, que é onde o meu irmão controla e tenta organizar os Estados Unidos, no Brasil, que é o professor Sebastian, e eu na Europa. Tá? Então a gente tenta, com essa comunicação, unir essa família e tentar dentro dessa comunicação, um ajudar o outro, seja na parte do negócio, seja na parte do profissionalismo do esporte, né, dos competidores, dos necessitados, seja atletas ou projetos sociais, porque a nossa equipe, a Checkmate, ela tem uma característica muito diferente das outras. A gente ajuda antes de se perceber o benefício envolvido nessa ajuda, né? Certo. Porque muitas das equipes vou ajudar o seu projeto, mas seu projeto tem quantos competidores? Não, a gente... Já é com outras intenções, né? Exato. Eu acho que, infelizmente, o mundo está buscando sempre o interesse em primeiro lugar, né? E pelo menos não é a minha filosofia. É o benefício próprio, muitas vezes, né? Como Exato. Obviamente, né, que a gente tem que pensar sempre no nosso sustento. Mas eu acho que o que nos sustenta não é só o dinheiro, o prazer. Eu acho que o que sustenta a gente é a energia que se troca com a família, com os amigos, né? Claro. O quanto eu sozinho me fico vazio. E às vezes uma boa companhia ao meu lado me dá energia pra gente falar boas conversas, pra gente relembrar de um passado que funcionou, né? Então quando você tem uma boa comunicação, um bom relacionamento, você desenvolve. Claro. Entendeu? Acho que isso é super importante, principalmente essa característica na nossa equipe, né? Eu exijo muito da minha equipe aqui na Europa uma boa comunicação, porque aquele que não tem boa comunicação comigo ou com a equipe se isola, se sente sozinha, se sente abandonada por mim, mas eu não abandonei você. Você precisa se conectar e buscar essa comunicação para você se sentir abraçado. Claro. Entendeu? Porque muitas vezes eu não sei da sua dor, da sua necessidade. Porque eu atendo muitas pessoas que estão procurando a minha atenção. Então eu preciso dessa comunicação para a gente ter um bom relacionamento. Boa. Então é essa estratégia que eu uso na minha casa com a minha família. É essa estratégia que eu percebi meus pais, mesmo na ausência, tentando nos trazer relacionamento. Eu acho isso muito importante. Sobre isso, eu creo que tienes una pregunta, ¿no? Una pregunta. Yo quería decirle a Yuri que para ver si tenía una pregunta. No. Antes de eso. La primera que hiciste es esa duda que tenías de cómo empezó y esas cosas. ¿Cómo fueron tus inicios en el Jiu-Jitsu? Y bueno, eso igual lo resumí un poco a lo que estaba escuchando un poco, ¿no? Sí,
pra você falar um pouco mais pausado pra ele entendendo sim, tirando sim, com essa pergunta. cara- No, yo lo estoy entendiendo. O carioca fala. Yo lo estoy Lo que no entendiendo. entiendas, Exacto, yo te pregunto por eso a Yuri. O carioca, Yo lo estoy o entendiendo carioca un poco. fala muito rápido. Entende? No, Ele tá entendendo, ele Sí, falou. yo estoy entendiendo un poco, sí. Sí, sí, sí. Aí Sí. ou a mim não? ¿Eh? Não, a mim. Você não falou Não, ainda. Você não falou nada. Não hablo No, yo te iba a decir que si tú tienes una pregunta, que si le tienes una pregunta a Se él. for empezar a hacer pergunta a Ricardo, vou quedar aqui toda una. Una, aunque sea una, pero Organízate la te cabeza voy a hacer y- una, si no. Pois, qual ha sido tu peleia, assim, tu combate mais duro e mais importante em sua vida? Ó, a peleia mais importante da minha vida foi contra o Robson Moura, um atleta espetacular que até então não tinha perdido. Ele vinha ganhando o título mundial constantemente. E no meu primeiro ano de faixa preta, eu consegui essa vitória em cima dele. E essa vitória foi muito importante porque, como ele era um atleta que não tinha perdido ainda, ela me proporcionou muito sucesso, Porra. muito trabalho fora do Brasil, que foi onde a minha vida começou a melhorar em termos de financeiramente. Eu comecei a trabalhar fora do Brasil com seminários, com palestras. Então essa luta foi a mais importante. A luta mais difícil que eu tive foi contra o Louro da Nova União, também que era da equipe dele, Aham. Marco Aurélio Louro. Ele era um atleta amazonense que era muito duro, muito forte mentalmente. Certo. E ele tinha uma característica de lutar para finalizar. Antigamente a gente tinha essa característica old school. O Robinho não, ele lutou comigo mais estrategicamente. Ele lutou os primeiros 5, 6 minutos, depois ele tentou segurar a vantagem e isso me deu chance de virar o jogo. Certo. O Marco Aurélio não, o Louro ele já enfrentou uma guerra comigo e a gente lutou os 10 minutos. E aí faltando uns 10 segundos, 15 segundos, eu encaixei um Ezequiel, finalizando ele no Ezequiel. E desculpa que eu te pergunte, Sim. como que são os tempos do A luta do jiu-jitsu, faixa por exemplo? preta. Pregunta cómo eran los tiempos. A luta do faixa preta são 10 minutos. E se você consegue finalizar o seu oponente, ela acaba no momento da finalização. Vale. E eu e o Marco Aurélio Louro, a gente lutou 10 minutos, uma guerra. De guerra. bien Tem essa luta no YouTube. Ricardo Vieira e Marco Aurélio Louro. Certo. Cara, foi uma luta, foi uma guerra do início ao fim. E aí quando acaba os 10 minutos é pontuação. Aí a gente olha pro placar lá, vê quem tá ganhando, o juiz levanta o braço. E essa luta ela foi tão intensa porque se eu não tivesse finalizado ele, nem eu nem ele saberia quanto é que tava o placar, porque a gente queria se matar. A gente não Certo. queria saber de ponto, né? Existia muita rivalidade naquela época de bandeira. E a Aliança, que era a equipe do meu mestre Jacaré, e tinha muita rivalidade com a Nova União, porque eram poucas equipes na época, então a gente, né? Então a gente tinha essa O rivalidade. Jacaré foi o seu primeiro mestre, né? Sim, foi meu mestre, sim. E a dia de hoje, como que é a relação da sua equipe, a Sim, então, Checkmate, com ele? Existe a rivalidade de equipe, mas a nossa relação com o mestre, né, o Jacaré, ele é uma referência de pai pra gente, pra minha família, né? Tanto meus pais, meu pai, minha mãe, né, tem todo aquele respeito por ele, e eu e meus irmãos também. Então a nossa relação família com o Jacaré é família, né? Certo. Agora, equipe já é separado, né? A gente se relaciona em campeonato, óbvio que somos família. Claro. Mas quando o aluno dele tá lutando contra o meu aluno, aí é trabalho. Mas a gente sabe diferenciar muito bem isso. Vale. E quando vocês estão lutando, dá uma olhadinha no placar. Então, pra ver exatamente. quem tá ganhando, não. Normalmente sim, normalmente aí sim. dá uma... Mas essa luta não nos deu essa possibilidade. Porque era uma luta onde eu percebi durante a luta que era algo, não era algo pessoal, mas era algo da luta antigamente, né? Hoje em dia você vê
uma coisa muito comum, né? Apertar a mão, dar soquinho assim antes da luta, durante a luta. Aham. Naquela época não tinha muito isso não, sabe? Era mais tá finalizar o que valendo, você falou era e- no olhar, vai, né? Então era meio pessoal as lutas, sabe? Então dava mais fogo, mais... Então a gente tinha uma rivalidade meio pessoal na hora, Certo. né? Então, tanto que até hoje a gente não tem muito relacionamento de amizade. É o respeito, aí beleza, tal, pá, mas... Já. né? Se conhece, né? Sabe quem que É, exato, mas né, se rolar uma faísca, explode. Bau! Bueno, igual te hago una pregunta. Ustedes son muy unidos, he escuchado un poco, entendiendo un poco. Ustedes son muy unidos del Jiu-Jitsu, ¿no? Todos, como quien dice que cada cada región tiene como una academia, ¿no? Fuerte en cada región. Por ejemplo, Europa, en Latinoamérica y Estados Unidos tienen su... Esa fortaleza que ustedes tienen es porque son la mayoría brasileños o porque sí en verdad le tienen al amor al jiu-jitsu. Eu acho que o fato de ser brasileiro é porque as primeiras formações de professor foi brasileiro. O jiu-jitsu é brasileiro, É brasileiro. né? Então, a primeira formação de confiança foi brasileiro. Então, a gente migrou para desenvolver o trabalho Brasil, Estados Unidos e Europa dessa forma. Hoje em dia, a gente tem bastante estrangeiro trabalhando. Sim. Eso es. Porque, como falei, o jiu-jitsu cresceu bastante e nos proporcionou essa confiança. Porque, infelizmente, as maiores decepções no trabalho vêm dos brasileiros. Certo, são Mas entendemos também que muitas das vezes é pelo interesse financeiro. Financiero, Pode interés crer. financiero. Sim, porque Más muita- que el amor al jiu-jitsu. sim, às vezes, infelizmente, tem profissionais que colocam a necessidade financeira na frente na frente do tempo. Del tiempo. Exato. Bueno, ahí mismo, en ese mismo tenor, igual. ¿Tú crees que ese tipo de personas de la verdadera clase de jiu-jitsu? Porque a lo que yo entendí en el podcast anterior, que estaba con Ahmed y Yuri, el jiu-jitsu no solamente es pelear, venir aquí, es disciplina también. Total. Y si tú pones el dinero primero que la disciplina, algo está mal. Exatamente, exatamente. Entonces, ¿cómo tú crees que va a ser la evolución de ese tipo de personas que buscan el jiu-jitsu como beneficio propio? É. O problema Como, é que quando o jiu-jitsu não era negócio. Negocio, cuando no había dinero. Exato. Então era cultural Ujú. e era natural Natural. a convivência forte. Fortaleza. Quando o jiu-jitsu começou a virar um negócio, as pessoas começaram a olhar para os lados e aí buscar, muitas vezes, interesses financeiros fora da academia. Então eu vejo hoje muitas pessoas com talento de ter um bom negócio futuro, mas pela ganância, pela pressa, às vezes, necessidade do dinheiro rápido, colocar todo um trabalho, toda uma história jogada fora pela uma condição melhor financeiramente. Porque, na minha opinião, o que eu acho bonito é a história que você cria de relacionamento, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com o seu professor, com a sua escola, com o seu local de onde você vive. É você voltar para casa e sempre ser bem recebido. Então, acho que isso acabou um pouco no jiu-jitsu. Un poco. Hoje, as pessoas veem o jiu-jitsu como uma forma de buscar beneficio propio. Exato. Porque é um benefício Es un beneficio propio. No, porque al final es como dices tú justo antes, que cada quien vela por su beneficio propio. Sí. Una cosa es lucrarte ya por encima Sí, de eso. sí. ¿Me explico? Entonces es una pena. Robert, Es una pena. tenemos que cortar esta y mañana, o sea, hacemos en dos partes. Uy. Porque él tiene que sacar fotos con gente que ha venido de fuera. Sí. a- 5, nada más, 5. Vale, pues
volviendo al asunto ese de beneficio propio, yo creo que o jiu-jitsu também tem que ter seu benefício próprio, porque muita gente não vê o jiu-jitsu, a maioria não vê o jiu-jitsu como um trabalho. A maioria que imagina que tem outro trabalho e dá classes de jiu-jitsu, essa pessoa não vive 100% desse trabalho. Então, se tu vai tomar um café e um bar, tu não vai ir provar um café e pagar depois. Tu vai num restaurante provar, Claro. tu tem que provar e tem que pagar, não? Não, porque- Então, porque está te dando um serviço. Eso es. Então, a gente tem que entender também que o professor de jiu-jitsu, a pessoa que vive do jiu-jitsu, que sobrevive do jiu-jitsu, tem que ter esse benefício próprio, sim, como trabalho. Por quê? Porque senão, de que vai sobreviver? No, ¿Sabe? pero yo se lo pregunté en el que ponen primero el dinero que el jiu-jitsu. Porque hay un ejemplo, Claro. tú vives del jiu-jitsu, ¿no? Tú Vivo 100% del 100% del jiu-jitsu porque tú tienes un gimnasio aquí y entonces tú aquí entra la gente, entonces tú tienes que este local mantenerlo y tú también mantenerle porque tú estás dando clases de jiu-jitsu. Yo le pregunté la pregunta como que hay personas que no lo hacen como lo haces tú. Porque tú lo haces con amor, porque Tem se gente te que ve. faz de coração Porque e no faz solamente, pelo no solamente dinheiro, por el ao dinero, final desse tú lo processo. haces también con el corazón. dinero, ¿Por qué? El dinero es consecuencia, ¿no? Hombre, de su trabajo, es que si tú haces, del cariño que tú, es que si tú tú, pones en el si tú trabajo. haces algo, tú al final tú quieres una ganancia. Yo quisiera vivir de esto, ¿sabes? Pero es lo que me gusta, lo que yo quiero vivir. Hay personas que se aprovechan de eso y en vez de enseñarle jiu-jitsu, lo que ven a la gente como un símbolo de dinero. Pero también hay gente que se aprovecha disso como, yo voy a entrenar un Eso- treinito solo. eso es. Voy a ir fazer uma visita Hay un solo. montón de gente, eso Me es. entende? Então, hay mucha gente também que aprovecha disso. Eso es. Então, Claro. e tem que entender que esta pessoa que está aí dedicando seu tempo, dedicando carinho, dedicando Energia, a te ensinar, atenção. a energia, tudo isso, e também é seu trabalho. Então, muita gente, eu vou ir treinar um dia, passa aí um Não. dia. Então, tu não passa aí um bar para tomar um café um dia ou comer um dia sem pagar? Uma característica que eu tento ensinar muito os meus atletas é reconhecer a personalidade das pessoas com o tempo. Então, eu consigo, com a minha experiência de aula, de professor, na minha profissão, perceber numa conversa, no olhar, numa atitude, saber se essa pessoa ela vai agregar a minha escola ou não. Claro. Então, muitas vezes, na primeira comunicação que eu tenho com um aluno, Con alumnos. eu percebo que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai me trazer problema. Então, muitas vezes, eu tento fazer de tudo para ela não ficar no grupo. Claro. Porque eu sei que ela vai ser um problema. Va a ser un problema. Es como la fruta Exacto. que Claro, va una al fruta- margen y el daño. Então, En eu eso, acho, en eso me baso. Hay gente que tienen una academia de jiu-jitsu, no sé, yo digo un ejemplo, no estoy Então- diciendo que lo es. Tienen una academia de jiu-jitsu y solamente para que le vengan la gente a practicar jiu-jitsu, le da igual qué tipo de personas filtran adentro de su Exacto. academia. Ahí es que está el problema, porque es que como lo que yo dijo, el jiu-jitsu es una disciplina, no solamente hay que Sí, venir a sí. pelear. Y tú, un ejemplo es como tú haces una carrera universitaria. Tú te gradúas y eso es de lo que tú vas a vivir. Sí, no- es lo mismo. Tú no- en el jiu-jitsu nuestra tú escu- tienes que... Nuestra Claro. academia, justo ese tema, Lo maneja un hacemos poco. como Un filtro, sí, un pequeño filtro muy grande. filtro. ¿Por qué? Sí. Porque si deja entrar gente que no tiene que estar Exacto. en este grupo, al final va Va a dañar. al final, la energía Exacto. no es la misma. Eso es. Isso Então- que o mestre ha dicho de la energía, de saber a intención de cada uno, es muy importante porque nosotros somos un equipo. Aparte de, para ser campeones no hace falta ser macarra, para ser Eso es. campeones no hace falta Claro. ser bruto, más fuerte, para ser campeones hace falta treinar, ter disciplina y lo que más queremos aquí es un ambiente familiar. Y en un ambiente familiar también podemos sacar campeones mundiales. Claro. E uma característica muito importante nessa profissão é você saber identificar essas pessoas que vêm para ser bom ou para ser mal. Então, é uma das características que eu gosto de ensinar bastante os meus alunos, a reconhecer a maldade no olhar, na fala, às vezes no toque, porque quando eu vou lutar com vocês, no toque eu consigo identificar se você quer me testar ou se você quer fazer um treino mais solto. Então, o jiu-jitsu ele te proporciona esses sinais quando você tem realmente o prazer de aprender jiu-jitsu. Se você entra no jiu-jitsu como um negócio, você não enxerga isso. Então, por isso que muitas vezes tem pessoas espalhadas por aí do mal.
Porque são academias que não têm esse feeling para sentir essa maldade e acaba É fazer caixa, vamos dizer dando assim. essa profissão para pessoas do mal. Eso es. Porra. Es que igual es como lo dije el ejemplo de la universidad. Y cuando es lo que él dice, al final la gente vibra. Yo creo en eso. Pero es como en la energías y música, vibra. como todo. Es igual en la música. En la música Es que hay ni en una la persona. música, En la música entra una persona al estudio que al final no vibra Aí con já nosotros y sente, nosotros tipo- sentimos una sensación rara. Sim, Y sim. Quando eso es lo entra que alguém tú no no estúdio, quieres. você já vê e fala. Já identifica. Eso es. é. Pues nada, aquí lo vamos a dejar por hoy. Sí. Porque tenemos unas cuantas cositas que tenemos que hacer, pero bueno. Esto es Brisa la Movie. Esperen el siguiente episodio, la parte 2. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Valeu, Y valeu. muchísimas gracias. Boa, Yuri. boa. Ya nos vemos para la segunda, ¿eh? Yuri. Não, vai fugir não, que amanhã tem mais. Não, Vamos mas lá, tem vamos mais, lá, amanhã vamos tem lá. mais novidade. ¿Algo que quiera decir, Yuri? Pois. Alguma coisa que você queira, assim, dizer pra dar aquele final feliz. No, pero déjalo por mitad, ¿viste? Para que lo diga después la otra. Mañana vas a saber. Eu sabia, boa, boa, boa. Suscríbase, denle like, toda la mierda que se diga. Esto es Brisa la Movie.